Filemão 1,16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no espírito. Amém? Vamos entender, bem claro, eu vou passar de uma forma objetiva assim, o que essa carta está falando. Essa carta muitas vezes, ela pode estar falando do perdão, do amor. Na verdade, uma carta tão curtinha, e Paulo, ele começa saudando os irmãos que estavam com ele aonde? Na prisão. Na verdade, na prisão, e estudando. Essa prisão podia ser domiciliar, uma prisão encarcerado. Ele estava com Timóteo e vários outros, não é verdade? Então, nesse estudo agora, nessa noite, nós vamos falar de 3 personagens. Claro que o personagem principal é Jesus, mas nós vamos estar falando de 3 personagens: Paulo, Filemão e Onésimo, certo? Então vamos começar por Paulo. Quem que era Paulo antes de começar a escrever? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Paulo era Saulo, não é verdade? Aí, Paulo, ele nasceu na cidade grega de Tarso, conforme lá em Atos 21, 39. E tinha cidadania romana. Olha só quem era Saulo. Ele tinha cidadania romana. Ele era judeu de linhagem de Benjamim, conforme Romanos 11:1. E foi instruído em Jerusalém por nada mais, nada menos que Gamaliel, que era um super estudioso dos estudos do judaísmo. Amém? E também Gamaliel era um respeitado e professor das leis judaicas, conforme Atos 5:34. E Saulo, ele gozava de vários privilégios na lei romana. Saulo queria dizer no hebreu, Saulo, e para o latim, Paulo. Na verdade, não é que Jesus mudou o nome dele, é só para ele não, tipo assim, acho que foi uma estratégia tão grande de Jesus, como Jesus fez no passado também com Abraão. Na verdade, foi uma estratégia de Deus, mudar de Saulo para Paulo. Por quê? Aí agora nós vamos começar a entender o que acontecera. Quem que era Paulo naquela época? Ele era um tecelão. Paulo, ele era um tecelão. Ainda na adolescência ele foi enviado para Jerusalém. Para quê? Era para estudar aquelas leis? Com certeza não. Ele estudou as leis judaicas. Ele perseguiu, ele foi perseguidor. Até mesmo ele não aceitava que Jesus era o Messias. Saulo não aceitava de jeito nenhum. E ele até mesmo acompanhou a morte de quem? De Estevão. Não é verdade? Saulo acompanhou a morte de Estevão. Aí, quando Saulo chegou em Jerusalém, os discípulos de Jesus eram mais de 5.000 discípulos de Jesus. Não é verdade? Aí Jesus, na sua estratégia, o que ele fez? Quem que ele mandou para conversar com Saulo? Ananias. Ele enviou Ananias. Ananias, vai lá. E o que aconteceu? Saulo ficou cego. Não é verdade? Paulo ficou cego. Aí, o que aconteceu? Ele continuou a perseguição, porque ele não aceitava que Jesus era o Messias, o verdadeiro Messias. Saulo não aceitava. Olha, imagine que linda a conversão de Saulo foi, gente. Saulo, ele era bonzinho? Ele não era bonzinho. Por quê? Ele foi estudado numa lei que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Aí, a sua conversão ao cristianismo, ao caminho de Damasco, Saulo teve uma visão de uma luz incandescente e ouviu a voz de Jesus que lhe indagava sobre as perseguições. No mesmo instante, ficou cego. E durante 3 dias, o que ele fez? Durante 3 dias, ele se entregou às orações. 3 dias cegos, ele orou ao Senhor. Aí Jesus mandou Ananias. Ananias foi ao encontro, preparou o batismo de Saulo. Saulo foi batizado no Espírito Santo. E no caminho de Damasco, quem que ele encontra? Jesus. Imagine a alegria no coração de Saulo. Aí aonde ele estava tão alegre, tão assim, com o coração a 1000 por hora,
que ele imagina, nossa, o que é isso, gente? Quem que é esse, o Messias? Não é verdade? É onde ele foi batizado, naquele momento ele foi batizado ao cristianismo. Aí começa a história. E daí para frente todo mundo vai conhecendo. Quantas igrejas Paulo abriu? Foi muitas igrejas que Paulo abriu. Muitas caminhadas a pé, Paulo abriu. Não é verdade? Paulo andou muito. E onde ele ia, depois da conversão dele virar de Saulo para Paulo, foi fantástico. Onde ele ia, ele abria uma igreja. E a palavra de Deus crescia. E a palavra de Deus era soberana. Não é verdade? Onde Paulo ia. E foi fácil a vida de Paulo? Não foi fácil a vida de Paulo, não é verdade? Paulo, ele se preocupava com a doutrina. Ele se preocupava se o culto estava bem organizado. Ele se preocupava com tudo. Mas daqui para eu vou mostrar para vocês o que ele mais se preocupava. Agora vamos contar sobre Filemão. Quem que era Filemão? Filemão quer dizer aquele que é gentil, afeiçoado ou amoroso. Filemão, ele tinha uma célula na casa dele. Filemão tinha uma célula, ele já era... Será que ele era convertido? Filemão era um homem muito rico, ele tinha muitos bens, muitos escravos, ele é dono de muita coisa, ele era muito rico, ele tinha muita, como se diz hoje em dia, ele tinha muita moral na sociedade, até mesmo em Roma. Filemão era muito, só que aí a gente vê, de tudo isso que ele tinha, estando na igreja, tendo uma célula na casa, será que ele era convertido? Será que Filemão realmente... Entendeu? Ele tinha uma amizade enorme com Paulo, não é à toa que tinha uma igreja. Paulo foi na casa dele, montou uma igreja na casa de Filemão. Montou uma igreja, tinha uma igreja na casa de Filemão. Aí o que acontece? Vamos lá, tinha Onésimo nessa história. Paulo escreveu a carta para ele, preocupado com Onésimo. Onésimo, todo mundo já assistiu um filme de escravo, não é verdade? Sempre em filme de escravo, tem aquele escravo mais rebelde. Tem aquele escravo que é fortão, não é à toa que Onésimo significa útil, ele era útil, só que ele era revoltado. Por quê? Escravo, todo mundo gosta de ser escravo, ninguém gosta de ser escravo, não é verdade? Ninguém quer ser escravo, mandado, humilhado. Agora eu não sei, eu tentei procurar se essa escravidão é a mesma daquela da senzala, deve ser a mesma coisa, porque escravo é o nome já fala acho que foi escrito lá 60 anos, perto depois de Cristo, antes de Cristo, essa carta. Então, entendendo bem, vamos entender o que Onésimo fez? Ele roubou Filemão e vazou. Ele vazou para onde? Para Roma, aonde a maioria, tinha muitos escravos naquela época em Roma, porque era uma cidade enorme, era uma cidade muito grande, fácil de se esconder, fácil de, entendeu? Então, aí nesse mesmo instante, o que aconteceu? O Filemão pega o telefone, o celular, opa, moçada, o coronel, o fulano, o rei, eu estou com um escravo meu aí, ele é um dos meus melhores, com certeza ele está em Roma. O que aconteceu? Ele foi preso. Aí na prisão, quem estava na prisão? Paulo, juntamente com Timóteo, outros nomes aqui, Áfia, Arquipo, e tem mais alguns na frente aqui, mas depois você dando uma lida em Filemão, vocês veem que é uma carta tão pequena, mas tão fantástica, tão assim, tão para a gente observar tanta coisa boa, tanta que fala assim, gente, como que aquela carta, Paulo na prisão, ele escreveu aquela carta, acho que muito rápido, para quê? Porque ele sabia que o Onésimo, ele ia sair da prisão logo, porque o Filemão tinha muito dinheiro, ia pedir para ele sair da prisão. Ele ia sair e a carta tinha que chegar primeiro ao Onésimo. Não é verdade? Aí o que acontece? Aí escreveu rápido. Agora você imagina, gente, quem levou essa carta? Quem pegou essa carta aqui e levou a Filemão, se ele estava na prisão? Aí fala-se que essa carta foi escrita muito próximo das cartas aos Colossenses. E Filemão morava onde? Numa cidade chamada Colossa.
Colosso, né, pastor? Acho que é Colosso, né? Colossos? É Colossos, de Colossenses, né? Aí, então, essa carta chegou. E o que essa carta pedia? Para quê? O que Filemão ia fazer? Primeira coisa que ele ia fazer, essa era dar um castigo. Com certeza era dar um castigo a Onésimo. Era dar um castigo, e o castigo naquela época era o castigo da cruz. Com certeza ele ia mandar matar o Onésimo. Mas a carta chegou antes e falou a carta escrita falou assim, ó, poupa meu amigo e irmão em Cristo agora, porque Onésimo tinha se convertido na prisão. Onésimo tinha aceitado a Jesus. Foi a conversão. E nesse momento, com certeza, e Filemão tinham uma dívida. Paulo fala assim, ó, se de repente você não aceitar, você tem uma dívida comigo. Então, recebe Onésimo como seu filho, como nosso irmão em Cristo, que está tudo zerado. Entendeu? Então aí acho que essa foi a conversão de Filemão nesse momento e de Onésimo. Mas o que eu falo para você, qual que é o que dá para entender nessa carta que a gente pode pegar? Como o evangelho mudou a vida dos dois? Por quê? Onésimo, ele ia sair da prisão, ele ia ficar vagando para o resto da vida, fugindo, porque ele sabia que se ele voltasse, ele ia ser morto. Ele ia ser morto por Filemão. E Filemão recebendo essa carta, será que Filemão, ele estava preparado para aquele momento de receber aquela carta? O Espírito Santo de Deus estava com ele, porque ele aceitou Onésimo. Entendeu? Aí eu venho à conclusão dessa carta que eu vi, que eu estudei, que eu entendi. Paulo, ele era preocupado com tudo na igreja. Quantas igrejas nós sabemos que Paulo abriu? Muitas, Antioquia, muitas igrejas, na é verdade, que nós sabemos. Tem uma lista. Em todas as viagens que Paulo fez, ele abria uma igreja. Ele era um missionário, gente. Eu acho que foi um dos melhores missionários que teve na Bíblia, não sei, acho que foi Paulo. Porque onde ele entrava, ele abria uma igreja. Aí o que eu quero dizer nessa coisa aqui, Paulo, ele se preocupava, mas qual que era a preocupação maior de Paulo? Em tudo que Paulo se preocupava, aonde ele estava, não era somente com a organização da igreja, de como estava o culto, da Santa Ceia, da palavra, ele se preocupava com o irmão. Ele valorizava a vida, ele valorizava o amor de Cristo, o amor que há em nós. Isso que Paulo mais valorizava. Paulo era maravilhoso, só que ele tinha essa preocupação. Então eu deixo essa mensagem para nós, que através de Paulo nas nossas vidas, que nós possamos aprender um pouco dessa carta, através do perdão, através da preocupação, mas principalmente através do que o amor, do que o outro está precisando, não é verdade? Olha só que maravilha, na prisão, Onésimo aceitou a Jesus. Quantos presidiários por aí não estão aceitando a Jesus? Não é verdade? Paulo não julgou, Paulo não chegou e julgou Onésimo por ser um fugitivo, por ser um escravo. Não sei se de repente ele, hoje em dia, está muito raro as pessoas julgarem a pessoa por cor, por religião, não é verdade? Paulo não fez isso. Paulo pregou o evangelho para aquele homem. É isso. Paulo se preocupou com o que tinha na igreja. O que tinha mais valor na igreja? Era as pessoas, eram os irmãos em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo, nesta carta aqui. Essa era a preocupação com Onésimo, com medo de Onésimo não ser bem recebido por Filemão, mas a carta chegou antes, graças a bom Deus, amém? Que nós possamos refletir através de Paulo, do amor de Paulo para com os irmãos. Que Deus abençoe. Foi uma simples palavra, mas uma palavra assim que acho que tocou no coração de todos, amém? Quero orar agora neste momento. Pai, obrigado por colocar essa palavra no meu coração, meu Deus.
Obrigado por falar do amor de Ti, Pai. Nos ensinar, Pai, como Paulo fez no passado, meu Deus. Ele somente não se preocupava com igrejas, ó Pai, com a abertura de igrejas. Sim, ele era um missionário estrategista, meu Deus. Depois da sua conversão, o que ele mais queria fazer era pregar o Evangelho, meu Deus. Sabendo que ali tinha muitos outros pregadores, ó Pai, do Evangelho que não era o Evangelho de Cristo, ó Pai. Ele sabia, meu Pai, que ele ia ser perseguido. Ele sabia que ele ia ser preso. Ele sabia que não ia ser, Pai. Mas ele fez tudo por amor de Ti, Pai. E principalmente que nós possamos fazer igual ele, se preocupar em amor um para com o outro, meu Deus. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por tudo que nos tem dado, meu Deus, por ensinamentos, ó Pai. Porque muitas das vezes, ó Pai, pode vir aqui à frente uma pessoa que não tem um estudo, que não tem um conhecimento, Pai, mas o Espírito Santo, quando quer falar, Ele fala, meu Deus. Quando Ele quer agir, Ele age, Pai. E obrigado por esse momento, meu Deus. Deus tem me ensinado muitas coisas, meu Pai. Deus tem me ensinado a ser um pouquinho igual a Paulo, meu Pai. A se preocupar com os outros, Pai. A se preocupar com o amor de um para com o outro, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nossa igreja, Pai. Obrigado por nossas vidas. Obrigado por termos o propósito de estarmos aqui a terça-feira buscando ao Senhor. Porque Deus é fiel, meu Deus. Obrigado, Jesus. Essa oração te faço agradecido em nome de Jesus. Amém?